Fala, Grumers! Hoje eu vou responder uma pergunta muito legal que é sobre máquina de tosa, máquina sem fio e máquina com fio. Isso é uma dúvida que muita gente tem. A galera quer saber, será que vale a pena eu ter um sonho de ter uma máquina sem fio? Eu vou esclarecer algumas coisas sobre máquina sem fio para que você realmente entenda e faça uma avaliação se é realmente o que você precisa. Então roda a vinheta que o Grumer responde. Bem, então é o seguinte, muita gente acaba vendo os meus vídeos, que eu uso máquina sem fio e tal. Gravei stories agora durante essa semana que nós participamos de uma competição. Vai ter um vídeo só falando sobre a competição. Também mostrei as máquinas, que eu tenho uma máquina sem fio e uma backup, e a galera enlouqueceu com máquina sem fio, porque realmente é uma coisa que é um sonho aí que todo tosador tem, de ter uma mesa elétrica, uma máquina sem fio, enfim. Vamos lá, vamos falar sobre ela. Bem, máquina com cabo hoje. Qual máquina eu utilizo? Eu utilizo a Oster A6, essa é minha máquina predileta, preferida para trabalhos mais árduos. Bem, e eu tenho também uma Pro 3000 para trabalhos, normalmente eu uso em competição e tudo mais. Bem, primeira coisa, as pessoas acreditam que a máquina sem fio é a salvação de tudo, mas calma. A máquina sem fio ela é muito legal, mas ela não consegue substituir por completo as máquinas de cabo. Por quê? Por uma questão de durabilidade da bateria. As baterias duram numa média entre 1 hora a 2 horas de uso contínuo, ok? Então, quando a máquina está em uso contínuo, ela não consegue chegar até passar de 2 horas, ou seja, isso já elimina ali a possibilidade de você ter uma máquina dessa aqui para substituir a sua máquina de combate, aquela máquina de realmente utilizar todos os dias. Então, isso é uma coisa importante, porque muita gente acredita que essas máquinas são feitas para substituir. Imagina que delícia, o dia inteiro você trabalha com isso aqui. Bem, para você conseguir fazer uma máquina sem fio, substituir uma máquina com cabo, primeiro você vai precisar de várias baterias e também de alguns carregadores, porque considerando o fato de que o tempo de carregamento não é igual o tempo de uso. Podem existir máquinas do mercado que tenham carregamento mais rápido, mas ainda assim o custo de bateria é alto e o custo do carregador também é alto. Então, vocês têm que estar sempre muito esperto aí com relação a isso. Então, em que circunstâncias eu indicaria a compra de uma máquina sem fio? Quando você já tem a sua máquina de combate e você quer uma máquina para você fazer algumas coisas à parte, como tosa na tesoura, utilização de adaptador, para tosa na tesoura. Então, por isso que, para quem conhece também a própria Bravura, muita gente acha que a Bravura é uma máquina para raspar cachorro e não é. A Bravura é uma máquina para você utilizar adaptador, para você fazer parte higiênica. Então ela não aguenta, ela não tem uma capacidade de bateria grande e ela também não foi feita para o combate, ela não foi feita para você fazer raspagens todos os dias, ok? Então tem muita gente que acaba se frustrando, falando mal da Bravura, e a Bravura é uma máquina excelente, contanto que você utilize ela da maneira correta, que são para ajustes, para adaptador ela se encaixa muito bem, ela tem o seu kit próprio de adaptador, para você fazer higiênica, enfim, para isso. Agora, para você ficar raspando o cachorro, já você diminui muito a durabilidade, principalmente da lâmina, o que é uma lâmina um pouco complicada. Ela tem um custo de uma lâmina normal, então ela está variando ali entre 150 e 180, tem uma média mais ou menos assim. A afiação dessa lâmina ela é muito difícil, existem poucas pessoas no Brasil que se arriscam a fazer a afiação, e a durabilidade dela é inferior à durabilidade das lâminas comuns, ok? Então é uma máquina de acabamento. Então eu tenho uma Bravura e eu adoro ela. Comparando a Bravura com essa aqui, com a Pro 3000, por exemplo, é uma máquina que ela veio para o Brasil, mas ela não foi disponibilizada para venda porque realmente o custo final dela ia ficar um pouco pesado. Hoje nós temos a nova Cordless também da Wall, que eu não conheço particularmente, eu já contei para vocês sobre os problemas que eu tive com as minhas máquinas Wall. Então eu não sei como tá essa nova máquina, mas algumas pessoas têm falado bem. Eu precisava ter essa máquina e utilizar ela para ver realmente como é o desempenho dela. É uma máquina com a mesma aparência, por exemplo, da própria KM5 e KM10, ela tem aquela aparência bem bonitinha, clássica da Wall, e ela tem já uma bateria interna. Pelo que eu vi, ela não faz troca de bateria.
Mas como eu não tenho ela em mãos, eu nunca usei, não posso falar, mas eu precisava alertar vocês que existe esse novo lançamento aí da UOL, ok? Bem, então, no caso, comparando uma Bravura com uma Pro 3000, ou, por exemplo, uma própria Cordless, que é uma máquina nova que está chegando, elas são máquinas completamente diferentes. É diferente você ter em mãos uma máquina de acabamento, como no caso é a Bravura, e tentar comparar uma máquina dessa com uma máquina realmente que tem uma rotação uma força muito maior do que uma Bravura. Então você usa, por exemplo, uma Bravura e usa uma máquina dessa aqui, você sente a diferença enorme na força que a máquina exerce. Também outra coisa que você tem que considerar é o peso. Por ser uma máquina que tem uma força muito maior de trabalho, o peso dessa máquina é bem diferente do peso da Bravura. E muita gente compara, por exemplo, o peso de uma máquina dessa com as máquinas comuns e fala, nossa, é pesada. Ela é pesada porque ela carrega, né, uma bateria, e essa bateria realmente ela é um pouco pesada. Então, se você for ver hoje, se a gente for fazer uma comparação, é muito parecido o peso da máquina com o peso da bateria. Então você sente que praticamente você dobra o peso da máquina com a bateria. Então, para esclarecer de uma vez por todas, é uma máquina excelente, essas máquinas sem fios, considerando sempre o fato de que ela não vai substituir uma máquina de cabo e você vai precisar ter algumas baterias. Então, seria um sonho poder realmente ficar o dia inteiro usando uma máquina sem fio, mas a durabilidade dela para tosas completas é baixa, ok? Então, quem sabe um dia se torne um pouco mais acessível ou o tosador, né, comece a ganhar um pouco mais, ter uma vida um pouco melhor financeira, mais confortável e sobre um pouco para fazer um investimento desse aqui. Então vale a pena, porém não esqueça dessas considerações aí, beleza? Bem, se você gostou do vídeo de hoje, conhece alguém que tem uma dúvida, marca essa pessoa aqui para ajudar a gente. Você encontra as máquinas Osters lá no nosso site, a gente tem uma loja virtual onde a gente vende tudo para boletós, tudo que eu utilizo, as coisas da nossa marca, de outras das melhores marcas do Brasil também está lá, a gente envia para todo o Brasil e também para alguns países no exterior, é só consultar a gente, beleza? Então tá aqui embaixo, grumshow.com.br, a gente se vê no próximo vídeo.